esse programa que traz um panorama sobre o universo da comunicação em 95.7 FM e também no YouTube da Vibe Mundial. Tô com um convidado pra lá de especial nessa quinta-feira, 29 de junho, viu, gente? É o Edu Augusto, ator, comediante, mestre de cerimônias, roteirista. Tudo bem, Edu? Boa tarde pra você. Tudo bom, Cris? Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço, tamo junto aí, né? Dá um oi aí pra galera que nos escuta e também Tudo pro bom, pessoal que tá no gente? YouTube, né? Boa tarde, né? Acompanhe Vibe Mundial, Comunica Fica a Dica, né? Um programa... Tá cheio de conteúdo, né? Falar de comunicação aqui, né? É tão bom você falar de comunicação em todos os âmbitos. Tem muita coisa pra gente debater sobre comunicação, né, Cris? Tão bom. Um tema muito bom pra se apresentar pra esse público, né? É verdade, é verdade. Olha, gente, o assunto de hoje é muito especial. Porque além da gente falar de comunicação, né, que é o foco do nosso programa, a gente também vai falar de humor, justamente porque o Edu Augusto é um comediante, tá aí no cenário de stand-ups há bastante tempo já. E eu já vou falar aqui, Edu, que o nosso ouvinte, ele pode participar pelo telefone 11 3171 0221. Vou repetir, 11 3171 0221. A gente está aqui com o Kiko Bernardoni, nosso produtor, radialista maravilhoso, que faz parte da nossa equipe aqui do Comunica Fica a Dica. Também a gente tem o Doni nos trabalhos técnicos aqui conosco hoje. Então, se você quiser mandar sua pergunta para o Edu, estamos aqui a postos para receber. E também pode mandar pelo meu Instagram, tá, gente? O @jornalista Cristiane Alcalá, que a gente está aqui a postos para as perguntas todas pro Edu, né? Edu, queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória, né? Como é que foi, assim, a tua ligação com comunicação desde garoto? Como é que você pensou em ser ator, em ser um comediante, em escrever roteiros relacionados a essa área da comédia? Eu sempre fui meio palhação da turma, assim, né? Eu acho que é meio que típico, assim, da gente... Quem é comediante sempre tem essas tiradas assim, né? Mas a atuação já tem mais de 10 anos que eu fiz teatro. Queria trabalhar só com teatro mesmo, que sempre eu fui apaixonado pelo palco. Né? Palco sempre te fascinou. O palco sempre eu achei que era o meu lugar ali de estar. E eu gosto muito, até hoje, eu gosto muito de estar no palco. Então eu fiz teatro, fiz algumas peças, pequenas coisas. E fiz até teste para alguns espetáculos maiores, tudo. Mas acabei me afastando um pouco. Aí tem em torno de 6 para 7 anos, assim. Comecei a escrever muito. Coisas relacionadas à comédia. Eu sempre estudei muito comédia. Sempre fui apaixonado por comédia. O meu 80% do que eu assisto em Netflix, em tudo que é streaming, é comédia. Sempre foi. Então eu comecei a escrever muito e comecei a me encantar muito pelo stand-up. Né? Comecei a assistir muito stand-up e falar, peraí, acho que rola de fazer isso. Aí foi onde comecei a estudar mesmo técnica de escrita de stand-up, que é bem diferente de teatro convencional. Do convencional, dos roteiros, né, que eu já conhecia. E foi quando eu comecei. Aí eu fiz meu primeiro texto, falei, vamos tentar, e estamos tentando, e aí a gente tá aí até hoje. E já tem 6 anos que eu tô fazendo comédia stand-up, tô envolvido Mas com a teatro comédia. muito mais tempo, né? Teatro muito mais tempo. Já vai para uns 12 anos já, viu, Cris? Agora tem uns 12 anos já. Você falou, né, quando eu era criança, adolescente, eu era meio palhação da turma. Muita gente que de repente está nos ouvindo pode se identificar com isso. Muito. Como é que você... como é que você usava a comunicação para se comunicar de verdade com as pessoas? Era uma máscara que você usava, as brincadeiras para esconder uma certa timidez, ou já era natural seu? Não, Cris, eu acho que eu sempre fui meio cara de pau mesmo, assim. Eu acho que eu nunca fui esse eu tímido. Não, eu nunca fui. Eu era tímido, assim, pra coisas apresentar na frente, esse tipo Trabalho de coisa. De escola, assim. Agora, de fazer comentário em situações erradas, era comigo mesmo. Sempre fui, assim, o que tinha resposta pra tudo, sabe? Eu vejo meu sobrinho hoje, às vezes eu converso com ele e ele tem resposta pra tudo e eu me identifico muito com ele. Ou ele com você, né? Porque é muito, você olha e você fala assim, nossa, mas tem uma identificação assim muito grande, assim. Eu sempre fui o que falava mais alto, que deixava uma brecha pra fazer uma piada no final. Eu nunca fui tímido, assim, não.
Nunca foi. Agora, pra quem é tímido, né? Eu acho que é legal a gente já aproveitar esse gancho pra falar. Quem é tímido, mas normalmente é bem-humorado, é engraçado, apesar de ser mais reservado. Tem alguma dica que você dá pra essas pessoas que de repente estão nos ouvindo, a garotada, ou mesmo quem é um pouco mais velho e tem, assim, essa facilidade no humor, mas um pouco de vergonha? E o mais engraçado de quem é tímido, normalmente eles são os mais engraçados. Sim. Porque essas pessoas, elas observam mais. Uhum. E normalmente a gente consegue mais identificação de quem observa mais. Então, se a pessoa consegue observar coisas que às vezes a gente tá falando e não vê, ela consegue extrair mais graça ainda do que uma pessoa que tá sempre falando. Talvez porque os tímidos sejam mais observadores? Provavelmente. Com certeza, certeza. Então, essa do time. Normalmente o tímido é o que vai ser um bom roteirista, vai ser até um bom comediante. Mas eu acho que você tem técnicas até de apresentação, de se comportar na frente de pessoas, até em questões de estar apresentando mesmo, né? Do teatro mesmo. O teatro tem muitos jogos teatrais de improviso, de situações que eu acho que dá uma quebrada boa nessa timidez do pessoal. Apesar de que eu acho que comunicação devia ser uma matéria de escola. Com Entendeu? certeza, Eu né? acho que deveria ser uma matéria de história. Em todos os sentidos. Não só para virar um ator, mas para se expressar melhor, para fazer uma apresentação de pequenos trabalhos ou grandes trabalhos. Então eu acho que a comunicação ela tinha que estar envolvida. Entendeu? Na disciplina escolar, porque é muito importante. Quem não se comunica não consegue nada, né, Cris? Fica sempre mais difícil. Muito. Agora, 3h37 aqui em São Paulo. Você que é nosso ouvinte da Vibe Mundial FM, está acompanhando aqui o programa Comunica Fica a Dica pelo nosso YouTube, aqui pela rádio. Pode mandar pergunta pro Edu Augusto, tá? 11-3171-0221 ou então pelo meu Instagram, já tô com ele aqui, @jornalista Cristiane Alcalá. Edu, queria que você falasse um pouquinho como é se comunicar por meio do humor para grandes plateias, porque você faz muitos shows, né, de comédia, não só com o seu grupo de teatro, que Sim. depois eu queria que você falasse um pouco mais, mas também sozinho. Como é se comunicar para esse grande público, assim, que vai te ver? E quando eu falo grande público, gente, podem ser 50 pessoas, 200, 300, né, Edu? Porque acho que as intenções e o foco é sempre de agradar esse público, né? Sim, com certeza. A partir da hora que você trabalha com comédia, é muito bom, porque assim, o seu foco é a risada. Não tem outro objetivo de você não estar no palco se não é alegrar, receber essa risada do público. E nada como o tempo de palco para você pegar certas situações ou certas artimanhas. O maior legal do stand-up é que ele é meio que essa comédia de cara limpa. É essa comédia de cara limpa. Então, às vezes, a gente faz algum trabalho de interação com plateia, e então você tem que estar sempre nessa jogada de achar ou de estar esperto que pode ser que venha alguma interação do nada da plateia. Então, isso é diferente do teatro que você... de um espetáculo fechado, que você entra e você vê o espetáculo e não tem aquela... Quer dizer, e tem aquela quarta parede. Então, o ator ele não se comunica diretamente com o público, no stand-up tem. Então, muitas vezes eu começo o meu texto fazendo perguntas pra plateia. A gente conversa direto, a gente tem uma... Nessa interação, né? Essa interação. Então, assim, pode vir qualquer coisa da plateia, entendeu? Edu, eu acho que muita gente em casa deve estar se perguntando. E quando vem alguma coisa da plateia que não é esperado e deixa o comediante numa saia justa, como agir? Se vira. Se vira. Se vira. Normalmente, Cris, eu costumo falar da piada, vamos dizer da piada. Então eu fiz uma piada que a gente tem uma gíria que a gente fala que não entrou. Piada não deu certo. Parte pra próxima. Tá. Então você tem várias técnicas. Então assim, você tá fazendo sua apresentação. Vem alguma coisa da plateia que te atingiu de alguma forma, ou você ignora e continua, ou você vai debater aquilo e você tem que ter um jeito pra você não ser o grosso, o escroto da situação. Que a partir da hora que você for o agressivo da situação, você perde a plateia. Então essa plateia vai ficar do lado da pessoa que às vezes fez um comentário ou ou a favor de você. Então é essa mão que você tem que ficar muito assim pra não perder. Normalmente, ou seja, tem que estar muito atento a tudo, né? Tudo. Quando a gente apresenta em teatro, em comedies, em bares, quando a gente é contratado em vários lugares. E normalmente em bar você tem muita gente alcoolizada. Tem muito bêbado. E então vem muitas coisas. Eu tive uma apresentação que eu fui fazer num bar uma vez, que eu tava fazendo meu texto.
Virei de costas, na hora que eu virei, uma mulher alcoolizada estava sentada em cima de uma banqueta que a gente tem em cima do palco. Sentada. Junto com você no palco? Do meu lado. Aí ela tava fumando aqueles cigarros eletrônicos. Aí ela começou a fumar o cigarro e eu fiquei olhando assim. E a plateia rindo e esperando a sua reação, e né? assim, parada. Aí eu falei, moça, a senhora não pode ficar aqui não. Aí ela falou assim, mas o dono deixou. Eu falei, mas o problema é do dono e da senhora, mas o palco é meu agora, dá licença. Aí foi que ela desceu, deu uma travada gigantesca no show, mas o show tem que continuar. Sim, então a gente tem que se virar, você tem mais um monte de gente ali pra você fazer o show. Essas dificuldades que a gente tem muito em locais que não é 100% próprio pra comédia. Tá. Então, bares, restaurantes, às vezes o pessoal quer fazer um show que é muito legal, né? Até pra gente, questão de trabalho, mas a adaptação. Então, sempre que for fazer um show de comédia um show de comédia e você não conhece, conversa com o comediante. Porque às vezes o comediante vai te dar algumas dicas que você não tem essa visão. Sim. Então, um palco, uma luz, um som, pedir pro garçom tentar servir todo mundo antes de começar o show. Liquidificador, que atrapalha muito. Coisas que ninguém pensa, né? Isso no meio do show. E se você tá no meio de uma piada e você vai soltar o punch que a gente fala, que é a parte mais engraçada, na hora do liquidificador, acabou com a piada. Então, às vezes, o seu texto todinho acabou ali por causa de um barulho externo. Então, é bem difícil, mas é coisa que o comediante já tem que estar acostumado e bola levar. pra frente. Bola pra frente. Legal. Edu, a gente vai falar agora sobre um comunicador que é referência em todo o país para todo mundo, que é ninguém mais, ninguém menos. Bom, eu não vou contar, não. Eu vou deixar para o nosso ouvinte e o nosso espectador aqui do YouTube acompanhar. No nosso quadro do programa Comunica Fica a Dica, e o nosso quadro é o Momento Fica a Dica. Momento Fica a Dica. A trajetória de Cenoura Bravanel com a comunicação é extremamente rica. Abre aspas. Muitos anos atrás, quando tudo estava iniciando em minha vida, eu andava de porta em porta nos comércios procurando emprego. Então decidi vender minha bicicleta e comprei balas, canetas e doces para vender na praia. As coisas foram dando certo. Virei dono do SBT. Fecha aspas. A carreira de comunicador começou no rádio. Tanto quanto uma personalidade forte e marcante na comunicação, Silvio Santos sempre foi empreendedor. Quem quer dinheiro no auditório? Vamos lá, quem quer? A primeira empresa de Silvio Santos foi o Baú da Felicidade, em 1959. O Grupo Silvio Santos é o conjunto de empresas e negócios do apresentador carioca, incluindo o controle acionário da Liderança Capitalização desde 1975. Empresa responsável pela telecena e também a empresa de cosméticos Jequiti. Silvio Santos já comandou mais de 100 programas diferentes. Dentre eles, Em Nome do Amor, Passa ou Repassa, Topa Tudo por Dinheiro, Casa dos Artistas, além de muitos outros. O craque da comunicação jamais perdeu o senso de humor. De tão carismático e popular que sempre foi, no final da década de 80, Silvio Santos chegou a flertar com a política, mas nenhuma candidatura se concretizou. Silvio Santos, por onde quer que passe, sempre tem o carinho e respeito da audiência. Oi, Silvio. Quem é, hein? A Márcia Regina Almeida Lacerda. Márcia de onde? Uberaba, Minas Gerais. À vontade, Márcia. É um prazer falar com você. O prazer é meu, Silvio. O programa Silvio Santos é o mais duradouro da televisão mundial, segundo o Guinness Book, o livro dos recordes. Muito obrigado. É ou não é? Momento Fica a Dica. Pois é, a gente ouviu aí no Momento Fica a Dica tudo, né, sobre Silvio Santos. Que referência maravilhosa, né, Edu? Nossa, o cara, né? Só o cara, né? É o cara. Silvio Santos acho que hoje o maior comunicador, né, da televisão. Da nossa história, né? Da nossa história, é verdade. Eu acho que é um dos maiores, se não o maior mesmo, né? Sim, queria que você comentasse alguém que você admira aí na área do humor, um grande comunicador pra você. Muito comunicador que eu admiro o Chico Anísio. Acho um grande comunicador, ele passou muita coisa. Paulo Gustavo, que hoje não tá com a gente também, um grande comunicador. Né? O Chico Anísio eu acho legal porque ele conseguiu falar com muitos públicos, em diferentes públicos, vamos dizer, em diferentes formas, assim, sabe? E se comunicando do mesmo jeito, né? E fazendo crítica social e crítica, tudo relacionado à comédia, né? Que é um dos pontos fortes da comédia, isso também. Sim. É criticar a situação, é dar foco
pôr foco de luz em problemas que a gente tem. Mas hoje a gente sabe, né, Edu, que existem muitos cuidados que um comediante tem que ter, justamente por conta de não infringir algumas questões e não demonstrar certos tipos de preconceito. Como é que é trabalhar com esse universo do humor hoje que tá meio delicado, vamos dizer assim? Eu não tenho muito problema não, porque o meu texto, os meus textos, eles são bem, assim, tranquilos, assim, sabe? O meu maior problema é que, assim, desde quando a comédia tem que ser levada tanto a sério? Então eu entendo que existem crimes em determinados tipos de fala, tudo, eu super entendo, mas eu tô vendo também que estão levando a comédia num segmento muito a sério. E eu sei o porquê. Porque a comédia começou a atrapalhar muita gente. Então, principalmente políticos em questões, né, pré-eleições. Existia uma lei que, ela caiu, graças a Deus, mas existia uma lei que no ano político você não podia fazer uma piada de político. Isso é um tipo de censura pra quê? Pra você não atrapalhar essas condições. Então, assim, eu acho que a comédia, ela não pode ser levada tanto a sério quanto estão levando hoje em dia no nosso país. Né? Eu sei que comédia, muitas vezes são opiniões, porém eu tô achando que a gente tá sendo, assim, muito bombardeado por falar de alguma coisa. A gente chega a ser mais bombardeado pela pessoa que fez o crime por comentar e fazer piada da situação, entendeu? Então, assim, isso me incomoda um pouco. Entendo. Sabe? Então, eu não tenho, assim, problemas com piada, com nada disso, mas eu me preocupo porque uma hora eu posso ter. Sim. Então, eu tem que ficar atento, tem né? que ficar atento. Eu tento me policiar o máximo possível, porém, acho que ninguém tá fora de correr esse risco, né? Sim. Tem um outro tema que o Edu fala assim com muita propriedade, que inclusive ele escreveu o roteiro, que é de um espetáculo que se chama Cada Um Tem a Carol que Merece. Eu assisti esse espetáculo, adorei, é muito legal. E eu queria que ele contasse um pouquinho sobre esse espetáculo, como surgiu, até porque eu já vou dar um spoiler aqui, a Carol é a esposa dele, né? Beijo pra você, Carol. Parabéns também por estimular e incentivar o Edu a pensar nessas questões, Total. né? E aí eu queria que você contasse um pouco por que pensar num espetáculo como esse e como colocar tanto humor nos relacionamentos conjugais, né? Porque afinal de contas, as relações, elas sempre são engraçadas. Namoro, casamento, divórcio, todas as relações, elas acabam também tendo uma possibilidade de serem levadas de uma Com forma mais certeza. leve e bem-humorada, né? Com certeza. Conta pra gente. Eu comecei a fazer pequenas piadas com situações que a gente foi tendo, né? E levando pro palco, e foi dando muito certo. Então acontecia alguma coisa, a gente levava, acontecia outra, a gente levava e tentava ajustar o texto e organizando. Quando eu fui perceber que eu tinha mais de 1 hora de material. Só de né? situações do cotidiano. Só de situações que a gente passava bem que junto, de coisas que aconteciam. Lógico, tem muito exagero, que é os princípios da piada, né? Tem muitas inversões. Você potencializa algumas coisas. Muito, a gente pega o real e potencializa pra poder ter o ar cômico, né? Mas é muito disso. E outra coisa, a Carol é muito engraçada. A Carol ela é muito engraçada, ela é toda tímida, toda quietinha, mas quando ela fala alguma coisa, assim, é muito divertido. Assim, as situações até que a gente vive, assim, sabe? E ela é muito aventureira, então a gente faz umas loucuras de viagem. Então, assim, acontece algumas situações dentro de viagem que a gente coloca depois que na hora é ruim, mas depois vira piada. Então, o humor é o que você falou. Divórcio, pô, imagina uma situação triste pro casal e depois de algum tempo você tá colocando a comédia ali, ver o lado engraçado dessa situação também, entendeu? Então, assim, o humor, ele ameniza as questões da vida. Essa é a verdade. A gente tem uma frase que a gente fala muito que o humor... agora eu não vou lembrar, mas daqui a pouco eu lembro e eu falo. Tá. Então, assim, quando tá próximo às situações que acontece, é trágico ainda, mas quando vai ficando mais longe, ele vira cômico. Então é esse tipo de coisa. Então, assim, a gente consegue... Tem várias situações da minha vida. Eu entrei na comédia stand-up porque eu perdi minha mãe. Tá. Né? Minha mãe faleceu, vai ter em torno de 9 anos agora. E eu comecei a analisar. Hoje eu tenho um texto inteiro falando da minha mãe. Com piadas falando da minha mãe. Entendeu? Então eu coloco em algumas situações que hoje pra mim já não é tanto... Não é problema. O humor cura também, Edu? O humor cura. A partir da hora que você... Eu acho que você tem um certo tempo de luto, sabe? No meu caso,
O meu primeiro show solo, hoje é o Cada Um Tem a Carol que Merece, mas o meu primeiro show solo seria da minha mãe. Tá. Eu queria fazer a relação da minha mãe. Mais ou menos como o Paulo Gustavo fez da mãe dele, Isso, Dona Deia, né? Isso mesmo. Só que aí nesse caminho, eu perdi um grande amigo. Ele teve uma depressão profunda e eu perdi um grande amigo que é o Ed. E o que aconteceu? Eu fiquei encanado e eu decidi transformar esse solo, que era da minha mãe, num solo único chamado Perdas. Tá. Só que eu não tô curado da perda do Ed ainda. Então eu não consigo fazer piadas ainda. Mas eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir. Mas hoje eu não vou conseguir, não consigo ainda. Quer dizer, para fazer humor sobre alguns assuntos mais tristes, vamos dizer assim, a gente precisa estar meio que já curado, tem que ter superado, né? Eu acho que você tem que estar cicatrizado, vamos dizer. Tá. Então eu acho que a gente... E eu passei momentos engraçadíssimos com o Ed. Eu tenho muita coisa pra falar do Ed. Ele era muito engraçado, era um amigo assim que... Nossa, se eu tô no humor hoje, muita dessa culpa é do Ed. Ele me incentivava muito, a gente brincava muito. E então aí como eu já tinha esse texto da Carol, eu decidi lançar o Cada Um Tem a Carol que Merece. Lógico que a brincadeira do nome é porque ela, a minha mulher chama Carol, mas é lógico que cada um tem a mulher que merece. Sim. Né? Independentemente do nome, né? Isso, foi fazendo uma brincadeira com isso. Tanto que a identificação é geral de casal. Quando a gente começa a brincar, que eu brinco lá que ela gosta de sapato caro, quando eu brinco da geladeira, quando eu faço essas questões, a identificação é geral, porque são situações que o pessoal passa mesmo, né? Sim. E além desse stand-up, hoje você também tem um grupo, né? Isso, eu faço parte do Comédia Cá Entre Nós. Já vou deixar até aqui a dica pra mim não esquecer, @Comédia Cá Entre Nós. Somos em 4, eu, Renato Vitorino, Gui Pimenta e o Wellington Cavalcante. Mano, a gente é assim, um grupo maravilhoso. Eu não tenho a agenda inteira aqui, mas entra lá no @Comédia Cá Entre Nós no Instagram, que tem a agenda completa de onde a gente vai estar. Nesse show a gente divide o palco. Então a gente, cada um tem 10, 15, 20 minutinhos e a gente faz um show de 1h10, 1h20 de show. @Comédia Entre Nós, então. Edu, a gente já tá quase partindo aqui pro encerramento do nosso programa Comunica Fica a Dica. Queria que você falasse, de modo geral, como é que você acha que as pessoas podem levar a vida de uma forma mais leve, se comunicando com mais humor e vivendo, claro, melhor? Eu acho que o humor cabe em qualquer lugar. Qualquer lugar cabe humor. Então, se você trabalha num escritório que é super tenso, cabe humor. Eu acho que a gente tá se levando muito a sério. Então, tem certas situações do dia que você não deve se cobrar tanto. Isso falando individual. Eu acho que quem está em lideranças de alguns lugares que é bem estressante, líderes gerentes, né, de empresas, pode dar uma amenizada nisso, então pode diminuir um pouquinho a tensão com a comédia. Então, fazendo uma piada, lógico, né, que caiba na situação, ou levando até, né, situações cômicas, show de espetáculos para dentro da empresa, tudo, você pode estar facilitando nesse sentido. E o individual, isso, acho que a gente está se levando muito a sério e muitas vezes a gente tem que dar risada. Parar um momentinho, ver tudo que aconteceu. Às vezes o dia foi um complicadinho. Caos, um caos, para não falar um palavrão, um caos e você simplesmente não... me mandaram até a agenda do grupo. Oba, o grupo tá atento aqui, o Comédia Entre Nós tá ligado, então. Mas vai estar disponível no @Comédia Entre Nós, né? Isso, Comédia Cá Entre Nós. Comédia Cá Entre Nós. Agenda Legal. de julho, dia 8/7 estamos no Lilith, Zona Leste. Dia 15 no Acústico, aqui na Paulista, é muito pertinho. Dia 22 e 29 no Lilith, lá na Zona Leste de novo. Tem uma agenda de shows maravilhosa. Então, Edu, pra gente fechar assim, queria que você deixasse o teu beijo e também incentivasse quem quer entrar aí no humor, de acordo com a tua experiência, rapidinho. Vem sim, estude. E a comédia stand-up tá aberta pra qualquer um. Qualquer pessoa pode fazer comédia. Qualquer um pode fazer humor, é técnica, é escrita, é só participar e vem. Vem porque vocês não vão se arrepender mesmo. Deixa eu só deixar minhas datas do meu solo. Gente, vou estar com o meu show solo, que é Cada Um Tem a Carol que Merece, dia 14/7 no Hansa, Zona Leste. E dia 5/8 eu tô aqui no Acústico, que é aqui na Paulista, perto da Consolação, muito pertinho. Dia 5/8 no Acústico,
dia 14/7, lá na Zona Leste, tá? Todo mundo convidado, então. E o Instagram do Edu, Edu Augusto. Edu, obrigada pela tua presença, Obrigado adorei. você. Me chama mais vezes, eu venho. A gente faz bastante comédia aqui, me chama. Maravilha, Tá um bom? beijo, sucesso sempre, Pra viu? gente, obrigado, viu? Maravilha. Gente, eu lembro que o programa Comunica Fica a Dica volta quinta-feira que vem, 3h30 da tarde, aqui em 95.7 FM e também no YouTube da Vibe Mundial FM. O nosso programa teve a coordenação técnica do Kiko Bernardoni, quem estava com a gente também nos trabalhos técnicos, o Euri Benevento e o Doni. Produção de Kiko Bernardoni, minha, Cristiane Alcalá, que apresenta esse programa aqui com o maior prazer toda quinta para vocês. A direção geral da Vibe Mundial FM é da dona Lucia Abreu e a direção é do Toninho Nascimento. Um beijo pra todo mundo. Obrigada, Edu. Obrigado, viu? Tamo Tchau, junto. gente. Até. Tchau, tchau, gente. Termina agora na Vibe Mundial